Você vai querer falar alguma coisa ou manda bala? Não, você já tá aí, você apresenta. Só quero que você se apresente, ninguém tá. A Isa me chamou pra gente conversar sobre... A gente se conheceu faz pouco tempo. A gente se conhece há um tempinho e... Enfim, eu trabalho com a internet há 18 anos e eu trouxe alguns assuntos pra gente conversar. A Isa pediu pra eu vir aqui. O aqui Rafa trabalha com a internet desde antes das pessoas saberem o que era a internet. Então ele foi um dos pioneiros a trabalhar com a internet. Isso foi muito legal porque a gente já trabalhava junto, né? Eu quando comecei a trabalhar, não chega a ser tanto assim. Eu quando comecei a trabalhar com a internet, existiam 19 milhões de brasileiros com acesso à internet no Brasil. 19 milhões para um país de 200 milhões de habitantes é pouquinho, né? Então a internet era uma coisa classe A, era bem segmentada, poucas pessoas tinham acesso. Então de lá para cá, enfim, passei por produtora de site, por agência de publicidade, por veículo de comunicação e ao longo desse tempo estudei bastante, fiz pós-graduação na USP, especialização na SPM. E eu trouxe alguns assuntos, aqui eu não vou nem ficar me apresentando muito, tem aqui os meus contatos. Depois no final a gente pode abrir para perguntas, bater um papo, também vocês podem, quem quiser me seguir, me acompanhar, enfim, se relacionar comigo, enviar perguntas e participar, fica à vontade, tá bom? Anotaram? Querem bater uma foto para anotar, uma coisa assim? Então vamos lá. Bom, o assunto de hoje vai começar com conectados a novas mídias, né? Então a gente vive uma geração conectada a essas novas mídias que vocês já estão acostumados a falar, mas afinal de contas, o que é mídia? Então vamos começar do começo. Então a definição do dicionário Michaelis sobre o que é mídia é toda a estrutura de difusão de informações, notícias, mensagens de entretenimento que estabelece um canal intermediário de comunicação não pessoal. Olha que interessante. Então, canal de comunicação não pessoal, de comunicação de massa, utilizando-se de vários meios, entre eles jornais, revista, rádio, televisão, cinema, informativos, outdoor e etc. Então, a princípio, mídia é um canal de comunicação não pessoal, de acordo com o dicionário Michaelis. Legal. Bom, etimologia, de onde veio essa palavra mídia? Qual é a origem da palavra? Então, na língua portuguesa, o termo mídia veio a partir do inglês, mídia, de mass media, ou seja, meios de comunicação em massa. Então, de novo, nós voltamos para a questão do meio de comunicação em massa. E vamos mais. O que seria, então, mídias digitais? Sobre o que a gente está falando, certo? De acordo com o dicionário, a mídia digital se desenvolveu junto com a internet, facilitando a troca de informações entre produtores midiáticos e receptores. Vocês já devem ter estudado isso na faculdade, produtor, receptor, certo? Só que na internet isso se bagunça um pouco. Quando você entra no Facebook e faz uma reclamação para uma empresa, você, afinal de contas, é o produtor daquela informação ou você é o receptor? Então a gente já começa a ficar um pouco confuso. Não tem problema, o próprio dicionário está um pouco confuso. Eles falam que as redes sociais, também conhecidas por mídias sociais, afinal de contas, é redes sociais, mídias sociais ou mídias digitais? O dicionário também está um pouco confuso. Se vocês estiverem, eu também estou. Como o Facebook, Twitter, Instagram, blogs, por exemplo, são atualmente os principais meios de comunicação digital existentes. Então, assim, a gente está meio que tentando entender tudo isso. Vamos conversar um pouquinho sobre esses aspectos. Para começar, vamos puxar um olhar de marketing, né? Um olhar de publicidade. Então, num determinado momento, o McDonald's queria aumentar suas vendas desse produto aqui, que é o milkshake, que é um produto bem importante para o McDonald's. Eles contrataram alguns pesquisadores e esses pesquisadores começaram a fazer algumas pesquisas para descobrir se o produto, se eles precisavam aprimorar o milkshake para que ele fosse mais doce, mais grosso, mais gelado. Aí vocês sabem como funciona, eles vão lá, perguntam para quem compra, né? Ah, você gosta, deveria ter mais açúcar, ter menos açúcar, ser mais grosso, ter mais leite, etc. Acontece que um pesquisador, que é o Gerald Bertzel, ele mudou o olhar dele.
O que ele fez? Ele ficou dentro das lojas do McDonald's, tudo bem? Durante 18 horas, só analisando o comportamento das pessoas que compravam milkshake. E o que ele descobriu? Ele descobriu que quem compra milkshake normalmente compra de manhã, compra sozinho e compra para viagem. Olha que interessante. Com isso, ele descobriu que as pessoas, os clientes, estavam utilizando o milkshake como um substituto do café da manhã. Então, não necessariamente ele precisava ser mais doce, mais grosso, mais gelado, ele precisava ser mais prático. Por quê? Porque a pessoa vai comprar um milkshake, vai para o carro, e no carro ele não pode deixar a mão gordurosa, ele não pode derrubar para causar ali um desconforto, um acidente. E aí ele deu um nome para esse estudo aqui, que foi Finding the Right Job for Your Product, ou seja, encontre o principal emprego para o seu produto. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você vende um produto, qualquer produto, você precisa saber por que é que os seus consumidores precisam desse produto. Quem vai contratar o seu produto? Ele até brinca, ele faz essa brincadeira, essa analogia. Qual é o principal emprego para o seu produto? Para que as pessoas empregam o seu produto? E aí, com esse olhar, a gente na verdade está falando que se a gente olhar para o produto, para as ferramentas, para as plataformas ou para os números apenas, você estará cometendo o erro milkshake. Lembre-se disso. Se você estiver fazendo um plano de marketing, de publicidade, você olhar só para o produto, só para as ferramentas e só para os números, você vai estar cometendo o erro milkshake, certo? Então você precisa olhar para as pessoas. Por quê? Porque não existem mais consumidores. O que existem são pessoas, né? E a gente precisa conversar com elas. E aí, o que acontece de uma maneira mais ampla? O conhecimento, que a gente pode substituir aqui pela tecnologia, transforma o comportamento da sociedade. Se ele transforma o comportamento daqueles que compram o seu produto, ele transforma tudo, né? E aí, isso não é por causa das novas mídias ou por conta da internet. Isso acontece desde sempre, desde que o homem é homem. Então, para a gente estudar marketing, mercadologia, a gente precisa entender também um pouquinho de antropologia, de sociologia. Vocês tiveram aula de sociologia? Vocês têm aula de sociologia? A gente precisa, por que eu vou para uma faculdade de marketing, publicidade, eu tenho que estudar sociologia? Porque a gente está falando de comunicação social. Então a gente precisa entender as pessoas, porque as pessoas são os nossos consumidores. E aí, se a gente voltar um pouquinho, bastante, né, na Idade Antiga, até 476 depois de Cristo, a gente resumir essa era, a gente pode resumir da seguinte forma: é a era do mito, a era do invisível. Por quê? Porque os homens viviam em algumas comunidades pequenas, e aí de repente tinha um grupo de homens lá dentro de uma caverna, e tinha o trovão, a chuva, o sol, e aquilo ali para eles era o invisível. Então cada grupo, como eles eram isolados, tratava isso de uma forma diferente. Então o trovão era um monstro de 7 cabeças, para o outro o trovão era um monstro de 3 cabeças e tal. Então cada um, tudo bem? Cada um fazia sua própria interpretação daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Por isso que é a era do invisível. Qual foi a tecnologia que a gente inventou nessa época aqui? Foi a escrita. A escrita foi inventada 4000 a.C. Ou seja, a gente já escrevia, certo? Legal. E aí tem o Aristóteles que fala: somos o que refletimos, não o que fazemos. É o espírito dessa época. Então nessa época, mais importante era refletir do que fazer. Até porque fazer, que é a técnica, né? Quando você tem a técnica, você faz. Fazer era para os escravos. Os nobres não faziam. Os nobres refletiam, né? Então para eles era mais importante a reflexão do que o fazer. Legal. E aí o Lévi-Pierre, ele classificou a nossa linguagem como duas: a oralidade primária, que é a pré-escrita, ou seja, nós temos uma linguagem antes da escrita, e uma oralidade secundária, que é a pós-escrita. Então, depois que a gente começou a aprender a escrever, a gente começou a usar a escrita como instrumento de gestão da memória.
Como assim? Veja, Aristóteles ia para debaixo de uma árvore e contava uma história, refletia sobre a sociedade, sobre as coisas, sobre a política. Debaixo de outra árvore tinha outro filósofo, pensador, que estava falando outras coisas. Então você tinha grupos separados e isso não era unificado. A partir do momento que a gente começou a escrever, a gente começou a catalogar essas ideias e a gente começou a ter uma linha histórica daquilo que a gente entende como sociedade. E aí vem a Idade Média, né, que foi até 1500 depois de Cristo, que a gente pode resumir assim, um resumão, como a Idade da Fé, que era organizada pelos senhores feudais. Por que a Idade da Fé? Porque aconteceu um negócio, a gente evoluiu a tecnologia, a gente conseguiu juntar essa escrita que a gente já sabia fazer, que a gente escrevia em caverna, a gente conseguiu juntar isso num livro. E qual foi o primeiro grande livro escrito? Foi a Bíblia. E o que a Bíblia fazia? Refletia sobre a sociedade. Então foi o período em que o ser humano começou a responder várias coisas. Então o que é o trovão, o que é a chuva, o que é o bem, o que é o mal. Antes disso a gente não tinha essa definição de bem e de mal. Olha que interessante, a escrita, quando a gente aprendeu a escrever, que é uma tecnologia, a gente começou a conceituar a sociedade em prol de algumas ideias, ok? No finalzinho aqui dessa época surgiu a impressão, mas a impressão era bem rudimentar, era feita em tábuas de madeira, então a gente avança. Bom, com a cópia de livros, né, significava a disseminação do poder. Então nessa época, vocês devem ver nos filmes aí, nos estudos, que na época medieval, muitos dos imperadores, eles queriam construir grandes bibliotecas, né, porque a biblioteca era expansão e perpetuação do poder. Um dos mais famosos é o Alexandre o Grande, que construiu a maior biblioteca em Alexandria. Por que ele fez isso? Porque quanto maior o legado escrito que ele deixava, maior é o poder dele, e esse poder ia se perpetuar durante o tempo, porque se estava escrito, se ninguém queimasse, colocasse fogo, invadisse, né? É por isso que os bárbaros eram tão perigosos, porque eles queimavam as coisas, então eles queimavam as histórias que você construiu, né? E aí aqui a gente passa a ter a comunicação como controle de poder. Olha que interessante isso, bem antigamente. Bom, aqui os monges começaram a mudar um pouco aquele conceito de Aristóteles, de que ele falava que refletir era melhor do que fazer. Aqui os monges começaram a falar que de indigno o homem que trabalha se torna virtuoso. Eles começaram a valorizar a técnica, valorizar o trabalho. Quem fazia isso? Os monges copistas. E o que eles copiavam? Livros. Então começou a mudar um pouco o olhar sobre a técnica. Aí a gente entra na Idade Moderna, que foi até 1789, a Idade da Razão, é a idade onde explodiu a ciência. E aí a ciência começou inclusive a contestar algum dos princípios que nós tínhamos na fé, na Bíblia. Ou seja, a ciência começou a explicar de outra forma o que era o trovão, o que era a chuva, o que era o sol, a terra se era redonda ou não, a criação do mundo, né? Então a Bíblia falava que era Adão e Eva, e a ciência falava que era o Big Bang. Então a gente já começou a contestar algumas coisas aí. E foi a época que acelerou o capitalismo, o acúmulo de riqueza, a sociedade cresceu muito, enriqueceu muito nessa época, Revolução Industrial e etc. Olha quanto que a gente já andou. E qual é a tecnologia que surgiu aqui? Imprensa. Surgiu mais uma tecnologia só nesse período todo que a gente conversou até agora. E a imprensa começou lembra dos monges copistas? Eles copiavam livros. A imprensa começou a ter um poder de larga escala, começou a disseminar essas informações. E aí vem o McLuhan e fala que é simples e óbvio que o carro, mais do que qualquer cavalo, é uma extensão do homem que transforma o cavaleiro num super-homem, é um meio social quente e explosivo. O que o McLuhan está dizendo para a gente? Que a tecnologia serve para potencializar o homem, transformar o homem em um super-homem. Então lembra que Aristóteles falava que a técnica não importava, o que importava é refletir. Depois os monges falaram que a técnica importa. McLuhan já está falando que a técnica transforma o homem em um super-homem. A gente começa a virar super
a gente começa a ter superpoderes, né? E aí vem a Idade Contemporânea, que foi a partir de 1789, daqui para frente vira meio que uma bagunça, cada um fala uma coisa. A era pós-industrial, a era da sociedade do conhecimento, a era da informação. Então a gente não tem uma definição muito mais concreta do que aconteceu aqui. Mas a gente já consegue resumir algumas coisas. A era em que vivemos hoje, podemos resumir que é a sociedade da emoção. Como assim a sociedade da emoção? Se antes tínhamos a razão, onde a gente explicava tudo cientificamente, agora nós sentimos muito mais do que explicamos. A gente começou a discutir conceitos já pré-estabelecidos, todos. Vocês repararam nisso? Repararam que tem uma lutadora de MMA de fundo aqui? Então a gente começou a falar, por que a mulher não pode ser lutadora de artes marciais? Qual é o nosso conceito de igreja? Qual é o nosso conceito de família? Por que família tem que ser homem, mulher e os filhinhos? Por que família não pode ser mulher, mulher, os filhinhos? Por que família não pode ser homem, homem e os filhinhos? Por que família não pode ser homem, homem, mulher e os filhinhos? Por que família não pode ser mulher, 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 os filhinhos e os cachorros? Então a gente começou a discutir vários dos conceitos que já estavam interligados, que já estavam disseminados na sociedade, e a gente está rediscutindo. Então é a crise dos valores. Talvez economia colaborativa, isso aqui é uma provocação minha, nós vamos falar mais sobre isso. Olha que interessante, qual foi a tecnologia que surgiu nesse período aqui curto, de 1789 para cá? Pouca coisa, né? Fotografia, cinema, rádio, telefone, televisão, computador e internet. Isso aqui tudo surgiu de 1700 para cá. E esse é o momento que a gente vive. É por isso que às vezes a gente acha que a gente não está entendendo nada. Porque de fato as coisas são muito aceleradas, né? E aí, olha que interessante. O iPhone atualmente tem maior poder de processamento que todos os computadores da NASA durante o pouso da Apollo 11, há cerca de 50 anos atrás. Vocês têm no bolso uma máquina mais poderosa do que aquelas capazes de enviar o homem à lua. É isso que vocês têm no bolso. Essa saber aproveitar. Então a gente está falando da lei de Moore, da evolução, a velocidade com que as coisas andam. E aí a gente chega em um conceito de alguns teóricos que é um tanto quanto assustador, que diz o seguinte: a técnica é mais importante que o homem. O Jacques Ellul diz o seguinte: tudo na sociedade moderna é dirigido pela técnica. Lembra que Aristóteles falava que ela não serviu para nada? Pois é, que tem no homem apenas o objeto de seu desenvolvimento. A gente inverteu a situação. É o fim, é o homem servo, é o fim do corpo, ou seja, nós homens e mulheres, claro, estou falando homem como espécie, servimos apenas para operar as máquinas. Difícil de acreditar? Quem aqui consegue pilotar uma máquina dessa a 300 km por hora? Levanta a mão, por favor. Então, desculpa, vocês são seres humanos desprezíveis para essa máquina. E as pessoas passam a ser selecionadas pela sua qualidade técnica. Pensaram o quanto que isso envolve, impacta a sociedade? Vamos lá, caso Kate Hudson. Foi implantado um chip no cérebro dela, ela é tetraplégica, ela não mexia nenhum membro. Colocaram um chip no cérebro dela e ela comanda um braço mecânico a ponto dela conseguir tomar suco sozinha. Ela pensa, o braço mecânico responde só com o pensamento, sem estar interligado em nada. E de repente a gente está começando a entender onde é que a gente pode chegar com isso. Aí eles lançaram um filme que fala um pouquinho sobre isso, sobre inteligência artificial. Vamos dar uma olhada no trailer. Vai passar? Its first birthday exceeds our wildest expectations. Nice to meet you, Morgan. Nice to meet you, Lee.
You have a 13-year-old daughter. You don't get to see her much anymore. Skip, don't go in there, okay? Don't what? Don't you go down there, Skip. Don't be afraid, Amy. I have to go say goodbye to Mother. Qual é a grande questão aqui? Quem fez esse trailer foi uma máquina. Foi um computador de inteligência artificial da IBM chamado Watson. Sozinho. Não teve intervenção humana. A intervenção humana foi só para finalizar assim coisas poucas. Mas quem criou o trailer foi uma máquina. Vejam que coisa, a gente pensa que inteligência artificial é só para fazer coisas robóticas. Boa! É só para fazer coisas quadradinhas, né? A gente está falando de inteligência artificial capaz de criar arte. Ele assistiu uma série de trailers bons, o computador, depois colocaram o filme inteirinho na máquina, ele leu as imagens, os sons e ele editou com uma história, com uma linha histórica, dramática. Foi isso aqui que vocês assistiram. Um computador criou um trailer. E aí, será que a gente está falando da era do desemprego tecnológico, né? Hoje, eu, a Isa, a gente está com o nosso emprego aí, né, ameaçado, como todos, né? Ou seja, o robô professor, ele reconhece os alunos pelo rosto, todos, obviamente, e tem milhares de aulas gravadas, ou seja, cada vez mais ele vai ter mais aulas e mais aulas e mais aulas e nenhum professor humano vai conseguir competir com uma máquina dessa. A gente tem aí o robô vendedor, o robô gerente de banco, o robô que constrói casa em 2 dias, ele constrói uma casa inteirinha. Um hotel no Japão totalmente pilotado por robôs, não tem nenhum humano trabalhando no hotel, ele roda inteirinho, parece os Flintstones, só com robô. Olha que interessante, um estudo da PricewaterhouseCoopers prevê que se todos recorrerem a esse tipo de serviço, que é o carro autônomo, né, self-driving car da Uber, a frota de veículos de circulação nos Estados Unidos poderia cair 99%. Ou seja, acabou o trânsito. Resolveu o problema do trânsito. 99% dos Estados Unidos. Inteligência artificial fazendo cerveja. Pois é, isso aqui é uma cerveja feita por um robô, tá? Deve ser boa. Nunca tomei, mas fiquei com vontade de experimentar. O robô jornalista, em março, do Los Angeles Times, publicou automaticamente uma notícia de última hora graças a um algoritmo que gera uma pequena reportagem quando ocorre um terremoto. Então, muitos jornais já estão investindo muito em engenheiros de software, engenheiros de computação e inteligência artificial para ajudar na produção de notícias. Nossas estimativas internas são de que, na melhor das hipóteses, 1/3 dos empregos atuais poderia ser automatizado com a tecnologia existente hoje. O autor dessa pesquisa da Universidade de Oxford, em 2013, ele falou: fiquei um pouco surpreso quando chegamos ao número de 47%. 47% dos empregos atuais podem ser substituídos por máquinas. 47%. Quase metade da população desempregada. Certo? Oi? Não, eu falei, ainda bem que eu trabalho com o pai, O problema é se teu pai fosse substituído por um robô, né? No Japão, justifica-se a existência de 312 robôs por 10 mil habitantes, por 10 mil trabalhadores, né? Então, qual é a saída, né? Qual que é a saída que nós temos? A saída é a educação, com certeza. Quem é que vai desenvolver essas tecnologias? Quem é que vai dar manutenção? E quem é que vai criar novas coisas? Acontece que a gente tem escolas do século XXI e o ensino do século XIV no Brasil. Talvez a economia do conhecimento, a economia colaborativa, a economia do compartilhamento, muito do que está se desenvolvendo por aí, do que a gente vê falar e do que a gente está sentindo. A gente está falando de uma sociedade em rede, se estamos todos conectados, a gente pode
se unir para fazer algumas coisas interessantes através de crowdsourcing, crowdfunding, né, que a gente se une para realizar projetos, como esses professores aqui do projeto Integrar, são voluntários e eles ensinam alunos da periferia a estudar, eles preparam os alunos da periferia que não têm condições para passar na USP. Porque no Brasil acontece uma coisa sensacional, as melhores faculdades são gratuitas, só que quem entra são os ricos, né? Porque as pessoas que não têm condição de estudar não conseguem. Então os professores se reúnem para preparar a pessoa da periferia, e você vê os depoimentos, assim, você fala você pega um aluno falando, pô, foi a primeira vez que eu tive uma história com o professor de matemática e o professor de filosofia juntos. Eles inovam, eles se juntam, eles discutem, eles têm uma outra metodologia de ensino. Ou então a Microsoft que criou uma rede social para professores do mundo inteiro, para o professor do Brasil falar com o da França, com o da África, com o da Ásia, para discutir como é que a gente melhora a educação no mundo. Ou então as iniciativas individuais, como dessa menina aqui fantástica, que é o Diário de Classe, a Isadora Faber. Ela, se isso aqui já não é mais da época de vocês, ela ficou famosíssima, que ela começou a denunciar o que estava acontecendo na escola municipal dela, e isso tomou uma proporção internacional, e aí o poder público teve que tomar vergonha na cara e ir lá reformar a escola. Os professores que faltavam tiveram que parar de faltar. Para você ter uma ideia, a porta do banheiro feminino não tinha maçaneta, não tinha fechadura. Esse era o nível da escola que eu quero estudar. Ela começou a denunciar tudo no Facebook. Aqui foi bem no comecinho, tem 106 mil aqui curtidas, depois foi mais de 1 milhão. Ela escreveu um livro, recomendo o livro, tá? Que vocês leiam o livro, que ela conta a história inteirinha e é bem bacana. Ou essa iniciativa aqui de jovens, né, que vão nos finais de semana, dia de churrasco, dia de piscina, dia de jogo de futebol, eles se reúnem para construir casas para as comunidades. Oi? Ele tá falando que participou. Tu participou? Bacana, legal, né? Ela tá tentando fazer engenharia, o pessoal da Unisanta se reuniu pra gente ir lá conhecer. Tá muito legal, ficar o final de semana inteiro ajudando as pessoas. É uma energia muito bacana. Cansativo, mas você nem sente, né? Então você vê, podia estar fazendo qualquer outra coisa assistindo o jogo de futebol, né? Depende do time dele, porque senão o time vai perder. Mas a gente está falando que redes sociais são pequenos grupos que causam grandes mudanças. Então a gente hoje tem esse poder, né? A gente está falando do capitalismo social. Ou então esses caras aqui que estão fazendo, que chama Social Good Brasil, que eles estão criando, educando grupos de pessoas para montarem empresas que não visam somente o lucro, mas que visam, além do lucro, claro que uma empresa precisa, a gente vive no capitalismo, elas precisam gerar dinheiro, além do lucro, que elas possam fazer o bem. Vamos conhecer um pouquinho mais o trabalho deles. I think anyone who is trying to spread an idea, build a movement, create a business for good, can use New Power. New Power is that ability to get people participating in meaningful ways. I absolutely believe that in the future, we will see many more social enterprises where data and technology are at their core. A gente quer que esse movimento de uso de dados, de inteligência de dados, faça muita diferença nos nossos problemas sociais históricos. Diversidade, sim. Somos diferentes, sim. E precisamos de equidade de oportunidades. Participa desse sucesso, em cada vitória que o Social Good tem, a gente também se sente parte dela, porque a parceria se estende para além de uma questão técnica ou financeira, ela se estende para garantir a sustentabilidade e o avanço dessas ideias no nosso país.
esse não é apenas o tema do festival, o que é ser humano nessa era de tecnologias exponenciais, mas esse é o manifesto do Social Good Brasil. Para que pessoas e organizações entendam que primeiro a gente precisa transformar a gente mesmo para poder transformar a sociedade. E é só assim que nós vamos conseguir mudar a realidade do país e do mundo. A gente acredita que trabalhar nesse ecossistema, num Brasil que entenda mais e que opere mais com esses negócios de propósito, pode ser alternativa. O que me move é a possibilidade de transformar, de mobilizar e engajar as pessoas para a mudança. Puxar o silêncio e entrar, conectar nesse silêncio, pontuar a dúvida e na dúvida a gente encontrar alguma certeza. Isso é... Mas alguém vai falar para você, isso não adianta a gente fazer nada para transformar, porque até que o capitalismo que a gente tem aí desmorone, não adianta a gente fazer nada, porque nós não vamos conseguir mudar nada. Legal, então qual que é o consolo? É ir pro shopping fazer compra, né? Já que a gente não consegue mudar nada, vamos passear no shopping. E aí a gente vê o início da Black Friday, uma loja de eletrônicos nos Estados Unidos. Sociedade civilizada, hein? Sociedade de país desenvolvido. E aí a gente está falando novamente do mal do século, da depressão, da falta de atitude nas pessoas, aumentar o índice de suicídio, a taxa de dependência química, principalmente dos jovens, né? Aumento do crack, o crack detona a pessoa em pouquíssimo tempo. Como é que pode aumentar o uso de uma substância que detona a pessoa em pouquíssimo tempo? Será que a gente consegue conviver em rede? Essa é uma foto da cidade do México, que tem 20 milhões de habitantes. Será que a gente consegue conviver em rede? Essa é uma foto de uma unidade incineradora de lixo aos arredores de Bangladesh. Será que a gente consegue conviver em rede? Essa é uma foto de uma floresta centenária, de milhares de anos, que foi destruída nos Estados Unidos para a construção de uma barragem. Imagina quantas espécies de animal não morreu, de biodiversidade, enfim, de plantas. O valor que o vereador ganha aqui, se ele não for corrupto, ele não tenha nenhuma dúvida que ele mal se sustenta durante o ano, durante o mês. Pois é, um vereador nosso, eleito pelo povo, fala que se o vereador não for corrupto, ele mal se sustenta durante o mês. Bom, o vereador ganha 10 mil reais. Então ele não sabe quanto ganha a população brasileira, não é possível. Ou ele está incentivando todos nós a sermos corruptos, porque ele precisa ser corrupto ganhando 10 mil reais, então a gente vai ter que ser o quê? Né? E ele é representante do nosso povo. E aí, reportagem do Estadão, do blog do Daniel Martins de Barros, por que aceitamos a corrupção como uma visão curta cria uma nação desonesta? A corrupção persiste no Brasil porque você e eu toleramos. Porque a gente acha que pequenos atos desonestos, quando avaliados só isoladamente, eles não têm consequências ao longo do tempo. A gente não consegue enxergar a consequência disso. Então, se cada ato pequeno de corrupção no nosso dia, a gente não enxergar isso como sendo uma corrupção, a corrupção no Brasil vai continuar sendo sistêmica. Se você vai pagar a conta de um restaurante e a conta vem errada para menos, você fala, opa, legal, vem errada para menos, né? E aí, por aí vai. Então a gente está construindo assim depois não adianta falar o político corrupto e tal, se a gente não olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta. E aí essa mulher aqui era professora, mestrada, professora de universidade, ela se sentiu ofendida de estar lá no aeroporto e de repente cruzar com um rapaz de bermuda e camiseta regata lá no aeroporto
E ela tirou meio que um sarro, né? Pô, parece que eu tô na rodoviária e tal, o aeroporto mudou. E os amigos dela entraram, pô, já não se fazem mais aeroportos como antigamente e tal, não sei o quê. Até que alguém de bom senso tirou um print, chegou para ela e falou, vem cá, quem você pensa que é para se achar melhor do que essa pessoa que tá aí? Só porque ela tá de bermuda e camiseta numa boa? E aí veio um monte de gente caíram matando em cima dessa pessoa aqui. Ela foi demitida e ela teve que sair do Facebook, né? Então, assim, a gente está vivendo uma ilha de controvérsias, né? A gente vê o tempo todo o império da idiocracia, uma sociedade cada vez mais individualizada, uma sociedade imediatista, consumista. As nossas crianças estão como? Eu quero. Não é assim? Eu quero agora. Do meu jeito. Então, que tipo de sociedade a gente está criando? Né? Uma sociedade vigiada, como o panótipo, né? O panótipo é uma teoria bem interessante para a gente analisar o que é essa sociedade vigiada. Isso aqui, na verdade, é a arquitetura que foi desenvolvida por Jeremy Bentham de uma cadeia ideal. O que seria uma cadeia ideal? Tem uma torre no meio, essa torre é bem fechada, e as celas todas ao redor, que formam um círculo, né? O que acontece? Por que é cadeia ideal? Porque a torre está no meio, ela é fechada, então as pessoas elas não sabem se tem alguém aqui dentro da torre observando ou não. Então, para elas estão sendo monitoradas o tempo inteiro, mesmo que não tenha ninguém olhando. O sentimento de vigilância e de monitoramento é constante. E Foucault diz que é mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje na internet, porque você navega pela internet e você está sendo vigiado, monitorado constantemente. Essas empresas, Google, Facebook, a própria Apple, todos esses softwares que a gente utiliza de forma gratuita, se você não paga pelo produto, você é o produto. Então eles estão extraindo os seus dados e estão ganhando dinheiro com os seus dados. E aí a gente tem uma sociedade manipulada. Olha que interessante. Em junho de 2011 foi revelado que o Comando Central dos Estados Unidos havia concedido o contrato de 2,76 milhões de dólares a uma empresa da Califórnia para criar falsas personas online com o objetivo de manipular conversas e espalhar pontos de vista pró-americanos nas mídias sociais. O governo, que deveria regulamentar para que isso não acontecesse, é o primeiro a contratar um exército de perfis falsos para trabalhar em prol daquilo que eles acham importante, daquilo que eles acham interessante. E aí a gente citei os Estados Unidos, mas tem isso na Rússia, na China e no Brasil também acontece bastante. Olha que interessante lá, o senhor Milho falando para as amigas galinhas. Isso que a gente está vendo com a repercussão das fake news. E aí a gente está vivendo uma época em que o algoritmo é mais importante do que a ética. Charge fantástica aqui do João Montanaro, né? Não interessa quanto sangue a gente vai espalhar nas redes sociais, o que interessa é aumentar o nosso número de seguidores, o nosso número de curtidas e os nossos contatos e o nosso status de influenciador. Não é assim? E aí, vai ter gente que vai falar, fake news nem é um problema tão sério assim. Pois é, não é tão sério. Fala para Mariana de Jesus aqui, que ela foi espancada até a morte porque vazou um boato que era falso, que existia uma bruxa no Guarujá, aqui, vizinho de vocês, o famoso, vocês devem ter visto. E aí espancaram ela até a morte por causa de uma fake news. Mas eu não vou espancar ninguém, então não vou ser... essas fake news não vão me impactar. Impactam a gente todos os dias, né? E são mais de 5 milhões de fake news no terceiro trimestre de 2018. Então isso está numa curva exponencial, isso só aumenta. E a gente está falando de um veículo de comunicação, né, que deveria informar. A gente está falando de mídia para informar. Na verdade a gente está vendo diversos grupos utilizarem a mídia para desinformar. Uma das definições da sanidade é a capacidade de distinguir o real do imaginário. Logo, vamos precisar de uma nova definição. Frase do Alvin Toffler.
esse mundo que a gente vive hoje. Tanto do que a gente vê, do que a gente consome é falso, que a gente vai perder a noção daquilo que é realidade, daquilo que é falso, né? Então a gente está falando da Surface Web, da Deep Web, da Dark Web. Qual é o nosso mundo paralelo? Surface Web é aquela internet que você consegue navegar, que os buscadores leem, né? Então são aqueles sites que os buscadores encontram. Deep Web é tudo que está abaixo, a grande grande maioria do conteúdo que está na internet está na Deep Web. São ambientes fechados, não tem nada de obscuro aqui não. Um grupo fechado no WhatsApp, no Facebook é Deep Web, certo? Porque os buscadores não encontram eles, então eles estão, só quem faz parte do grupo que consegue ter acesso àquele conteúdo. Assim são sites da Deep Web que só quem tem aquela chave ou aquele endereço consegue ter acesso a esse site. Redes corporativas. A Dark Web é dentro da Deep Web, quando você navega em um ambiente que camufla a origem daquela visita. Então assim, mesmo que você esteja na Deep Web, um site, quando é acessado, ele sabe de onde você consegue rastrear. Por exemplo, se o governo quiser rastrear qual foi a origem daquela visita, na Deep Web ele consegue. Na Dark Web, que a gente chama de Dark Web, ele não consegue, porque essa navegação é feita dentro de um sistema que camufla. Então, ao invés de fazer uma conexão direta, como se você pegasse um avião, em vez de você pegar um avião do Brasil para Moscou, você passa na Espanha, você passa na Ásia, você passa nos Estados Unidos, depois você chega a Moscou. Então fica mais difícil dele te rastrear, por isso que a gente chama de Dark Web. É onde a gente consegue um anonimato quase que real. E aí pergunto-lhes, o que a sociedade faz, o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando? Tecnologia está aí, existe, ela não é boa nem ruim, ela tem os dois lados. Agora, qual é o nosso mundo paralelo? É a Surface ou a Deep Web? Na Deep Web, os jornalistas utilizam a Dark Web em países autoritários, por exemplo. Então ela é importante para quem está tentando fugir de países onde há ditadura. Então os jornalistas, as pessoas, os chineses, por exemplo, se eles quiserem acessar algum conteúdo bloqueado pelo governo, eles podem utilizar a Dark Web, uma válvula de escape. O Wikileaks só existiu por causa da Dark Web. O Edward Snowden, vocês sabem a história dele. Graças a esse espaço que o Anonymous divulgou a identidade de quase 200 pedófilos em 2011. Então, não é Deep Web, Dark Web, não é porque tem esses nomes obscuros, porque os nomes são meio obscuros mesmo, que é um local ruim, mas necessariamente também não é um local bom, porque tem muita coisa ruim lá. Venda de drogas, pornografia infantil, universidade do crime, existem cursos ensinando você a matar, existem cursos ensinando você a fazer bomba, existem cursos ensinando você a invadir computador e etc e tal. Tem a inovação e a criatividade chegou até na Deep Web, inclusive esse camarada que ele criou em 2014, é claro que isso é um codinome, né? Um codinome difícil aqui de falar, Kuabatek Sanhuro, ele criou uma enquete com 8 funcionários do governo dos Estados Unidos, as pessoas deveriam votar e financiar o assassinato deles. Ou seja, quem você quer matar, põe um dinheiro aqui e escolhe. E aí tinha lá uma lista de 8 pessoas, 8 funcionários públicos dos Estados Unidos, inclusive o Barack Obama estava na lista, e cada um tinha um valor para o assassino. Então, assassino, eu tenho esse valor aqui para matar o fulano, eu tenho esse valor aqui para matar o ciclano. Ele arrecadou $75 mil em Bitcoin disponíveis para quem quisesse lá cumprir o que estava na planilha. Então você vê, crowdsourcing inovador para cometer assassinato. Então a internet é o que está aí, meus amigos. A internet é boa ou ruim? É uma tecnologia. Como é que nós vamos como é que nós vamos usar, certo? E aí a gente vive a era da dicotomia entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o azul e o vermelho, entre direita e esquerda, entre amor e ódio, certo? A gente vira, ou é aqui ou é aqui. Não, se você é pra cá, eu não quero falar com você. Se você é pra cá, eu não quero falar com você. Cadê a ponderação? Cadê a análise? Qual é a nossa verdade? Parafraseando aqui o professor de vocês aqui, que acabou de sair daqui, o Vanderlei Camargo, eu fiz um vídeo com ele, ele falou, jornalista, ele não tem que olhar os dois lados.
O jornalista tem que olhar os 3 lados, os 4 lados, os 5 lados, até descobrir a verdade. É assim que a gente descobre a verdade. Porque se a gente ficar só em 2 lados, a nossa visão vai ser 1000, certo? Então, como é que a gente faz para mudar tudo isso daí? Bom, de repente esse é um primeiro passo. Nossos heróis são os professores e não os jogadores. Por quê? Porque parar 5 minutinhos na vaga de deficiente, todo mundo para, né? Ah, rapidinho, eu vou só ali na farmácia e tal, não sei o quê. Não, se a gente não mudar o nosso comportamento, como é que a gente vai querer que a sociedade mude? E aí a gente está falando de uma revolução das atitudes, como esses 2 meninos aqui que se uniram para resgatar um ser de outra espécie. A gente está falando dos abraços grátis distribuídos nas praças públicas. Se você não conhece essa história aqui, procura Free Hugs no YouTube, você vai gostar bastante de ver. Ou então essa publicação aqui do meu grande professor Gil Giardelli, que ele compartilhou essa foto fantástica no meio das manifestações, bomba para tudo quanto é lado, correria, que é o que o jornal da televisão mostra. Nas redes sociais estava rodando essa foto aqui, que é um policial ajudando o senhor de idade no meio das manifestações a amarrar o cadarço. Então, será que isso que a gente vê no jornal todos os dias é a realidade? Ou será que a realidade é isso aqui? Depende do que a gente vai construir à nossa volta. E aí tem uma galera aí descobrindo que o tempo é infinito para o bem social coletivo. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que nós vamos morrer, né? Aliás, você sabia que o ser humano é o único ser que tem a consciência de que vai morrer? Todos os seres morrem, né? Os animais morrem, mas eles não sabem que eles vão morrer. O ser humano sabe que vai morrer. Então, se a gente sabe que a gente vai morrer, o que a gente vai fazer até lá, né? Então, tem uma galera que já está começando a entender que o que a gente faz de bem, o que a gente faz de bom para o próximo, fica para sempre, né? E aí, a gente está vivendo uma era do choque dos valores, choque geográfico, choque de realidade, choque do planeta. Se a gente olhar com atenção pela janela da nossa casa, do nosso escritório, o que nós vamos ver?
Acontece que às vezes a gente esquece que o ser humano é uma espécie de animal como todas as outras. Tive uma aula de antropologia na ESPM que estava super polêmica. Era uma mulher palestrante, tinham várias mulheres mais velhas assim no auditório, mais de 300 pessoas. E estava uma discussão bate-boca generalizada, porque a mulher estava colocando alguns conceitos fortes em xeque. Num determinado momento, a palestrante bateu o pé no palco e ela falou: gente, é cientificamente provado que o amor materno não existe. Meu, quando ela falou isso, cara, eu me segurei na cadeira, eu falei, essa mulher vai ser apedrejada aqui agora, porque tinha um monte de mãe, né? Você vai mexer simplesmente com o sentimento mais forte, conceitualmente, que a gente tem. Aí ela explicou, ela falou, eu passo 3 meses, 6 meses, 1 ano, vivendo em aldeias indígenas, e algumas aldeias têm a parideira. A parideira tem um filho, dá para outra família criar, tem um filho, dá para outra família criar, tem um filho, dá para outra família criar, tem um filho, dá para outra família criar. Com o passar do tempo, ela não sabe quem é filho dela. Então, a sociocultura que nós temos, ela é totalmente diferente das outras pessoas. Sempre que você tomar uma decisão de marketing, uma decisão de publicidade, pensando naquilo que você acha, você vai errar. Porque você não é o seu consumidor, você precisa conhecer ao máximo o seu consumidor. Porque vocês vivem uma região privilegiada, a gente tem energia elétrica, a gente tem internet, a gente tem um nível cultural específico. Quando você vai para outras regiões, para outras famílias, essas pessoas têm um nível cultural totalmente diferente. E nós culturalmente somos construídos desde pequeno com as coisas que a gente aprende dos nossos pais. Teve um professor da USP que usou um exemplo também muito engraçado, meio bizarro até, para ilustrar isso. Ele falou, a criança até 3, 4 anos, ela não sabe que o cheiro do cocô é ruim. Não sabe, porque aquele cheiro é dela, é inerente do ser dela. Ela só começa a interpretar que aquele cheiro é ruim quando a mãe entra no banheiro para ajudar lá, assim, para falar, que cheirinho. Aí você vai construindo na criança uma ideia de que aquele cheiro é ruim. Então nós somos moldados pela nossa cultura, por aquilo que a gente aprende. E às vezes a gente fica muito enraizado nisso. Como é que a gente faz para quebrar essa barreira? De novo, educação, né? Então a gente somos uma aldeia global, a gente tem a internet para aproveitar o que há de melhor dela, ou o que há de pior, está na nossa mão, a gente que escolhe. Olha que interessante a missão do eBay, ensinar 150 milhões de pessoas que elas podem acreditar em desconhecidos. A gente aprende da nossa mãe, desde que a gente é cotoquinho, olha, não confie em pessoa que você não conhece, não é isso? E a missão do eBay é justamente o inverso. Olha que interessante isso aqui. No incêndio, numa fábrica na Índia, estava todo mundo lá de fora da fábrica, a fábrica pegando fogo, e de repente viram lá um macaquinho saindo, resgatando um ser, que interessante, de outra espécie. Ele foi flagrado salvando um ser de outra espécie. E esse macaquinho nos deu uma baita de uma lição sobre o valor da diversidade. Ao invés da gente ficar aí discutindo quem é preto, quem é branco, quem é amarelo, quem é vermelho, quem é homem, quem é mulher, as opções, as orientações sexuais, por que a gente não lembra disso aqui? Por que a gente não lembra que o valor está naquilo que é diferente? Se você é diferente de mim, ótimo, eu vou aprender com você, você vai aprender comigo. Imagina se todo mundo fosse igual, que chato que ia ser. Será que a gente tem a oportunidade, já que estamos todos conectados a construir um novo mundo? Bom, a Islândia começou. Eles reescreveram a constituição do país juntos com a população no Facebook.
E aí sinta-se em casa, o Airbnb, as empresas inovadoras que fazem as pessoas que não se conhecem, de repente, estarem no mesmo ambiente, você está ali, disponibiliza um quarto da sua casa para receber uma pessoa que você não conhece. A era da generosidade coletiva, onde tem esse projeto aqui, Minha Sampa, Meu Rio, Meu Recife, onde pessoas voluntárias se reúnem para resolver os problemas da cidade. Eles criam leis e eles mandam para os políticos, para o vereador, para o prefeito. As leis prontas, é só colocar e pôr para rodar. Transparência total, esse é um projeto que ganhou o prêmio Google, eles ganharam inclusive um prêmio em dinheiro para continuar esse projeto. É um aplicativo que você poderia, quando você via uma obra de uma escola pública parada, você tirava a foto da obra e montava. Aí eles mapearam todas as escolas no Brasil que estavam com as obras paralisadas, né? Eles ganharam o prêmio Google. Aí você vai pensar, poxa, mas quanta coisa bacana, mas eu não tenho tempo para isso. Onde é que as pessoas arrumam tempo para isso? Horas. Os americanos assistem TV durante cerca de 200 bilhões de horas por ano. Isso representa o gasto de tempo livre em mais ou menos 2.000 projetos de Wikipedia. Se eles deixassem de assistir televisão, ou assistissem menos, eles poderiam produzir 2.000 projetos de Wikipedia. No Brasil, uma pesquisa diz que um jovem de 30 anos, pela quantidade de tempo que ele passa na frente da televisão assistindo, ele gasta 5 anos e meio da sua vida na frente de uma televisão. E se você está na frente de uma televisão, meu amigo, você está calado. Você é um consumidor. Você comprar uma televisão, será que a gente está vivendo o declínio da era da TV? TV perde espaço. 1 em cada 3 adultos prefere o celular para ver vídeo. 1 em cada 3? 1 em cada 3? 1 em cada 3. Ele prefere o celular do que a televisão. Se você compra uma TV, você é um consumidor. Você só consome informação e propaganda. Não podem falar mal de propaganda que vocês vão trabalhar com isso. Comprar o celular, você é um produtor, que também tem propaganda, mas esse é um outro tipo, uma propaganda que pode conversar, certo? E aí surge o movimento maker, né, que é o movimento dos fazedores. Então vamos criar, vamos produzir. E esse movimento engloba adultos, engloba crianças e por aí vai. Por quê? Porque a gente está falando de um homem em rede, de um homem que está conectado. E a melhor forma de prever o nosso futuro é criá-lo. Então, vocês têm uma oportunidade de ouro na mão. Vocês estão conectados a um vasto, amplo campo de conhecimento, de atuação. Muitas das principais empresas de sucesso dos próximos anos ainda não existem. Muitas das principais carreiras que vão pagar muito bem no futuro ainda não existem. Então vocês podem triste, passo desempregado. Daí o que eu faço? Daí eu vejo a necessidade deles. De repente passa o cara lá e ele tinha ouvido uma conversa minha que dizia assim: quem está desempregado está procurando serviço no lugar errado. Quem está desempregado é porque está procurando serviço no lugar errado. Aí ele estava desempregado, e daí ele chegou para mim, esperou todo mundo que estava empregado foi embora, né? Foram cuidar do seu serviço. E ele ficou lá e disse assim: ó, aonde que a gente tem que procurar? Aí eu disse pra ele assim: vem cá. Aí ele veio pertinho. Aí eu falei assim: dentro da gente. Ele entendeu, tio. Isso dentro da gente. Quando a gente vai procurar o que fazer dentro da gente, acontece uma coisa incrível. A gente sempre acaba fazendo o que a gente gosta. E fazer o que a gente não gosta é o pior desemprego do mundo. Fazer o que a gente não gosta é o pior desemprego do mundo. A gente está falando da era da inovação radical, que não é apenas gerar lucro, é construir empresa para fazer alguma coisa boa. Olha ao seu redor, vamos construir cidadania, vamos construir justiça, vamos construir igualdade com as nossas empresas. Essas meninas aqui, elas criaram um aplicativo que chama, que pegou esse slogan aqui, né? Briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Um aplicativo que mulheres voluntárias de todos os tipos, tinha advogada, tinha juíza, tinha policial, tinha psicóloga, tinha pessoas comuns que estavam disponíveis ali para quem precisa conversar, para quem tem um marido agressivo dentro de casa, para quem sofre de violência caseira, violência doméstica, e de repente a pessoa que está nessa situação não vê saída, não sabe como sair daquilo ali. Um aplicativo simples, que foi realizado via crowdfunding,
né? Ou seja, as pessoas, elas foram lá, nosso projeto é esse, as pessoas foram lá, se juntaram, fizeram uma vaquinha virtual para que elas pudessem dar continuidade nesse aplicativo. Então o cliente não quer apenas comprar o seu produto, ele quer fazer parte da sua marca, ele quer pertencer à sua marca, aquilo que você vai criar, porque nós somos todos parte da mesma sociedade. E é bom mesmo que a gente tenha robôs, né? Para manipular armas biológicas, ameaças biológicas, porque esse emprego aqui ninguém quer, né? Manipular uma máquina perigosa, etc. e tal. Trabalhe com o que você ama e nenhuma máquina substituirá você. É preciso uma constante destruição daquilo que você já conhece para abrir espaço para novas tendências. Então destrua aquilo que você tem certeza que é assim, porque se você tiver a certeza absoluta sobre alguma coisa, é bem provável que você esteja errado. Então, a destruição criativa das empresas e dos indivíduos. Isso serve para as redes sociais, tá? Se você estiver criticando fulano por ser de esquerda ou de direita, calma. Raciocina, pensa, vê o ponto de vista do outro, que pode ser que te acrescente alguma coisa. E aí o professor uma vez me falou o seguinte, a matéria-prima do século XXI são os sonhos. E eu confesso que eu não entendi de primeiro, porque a gente estuda, a gente aprende que a matéria-prima da economia criativa são as ideias, é o cérebro, é o nosso potencial criativo, nosso potencial de criar novas ideias. Eu levei um tempo, ele não me respondeu não, eu levei um tempo até conseguir entender o que ele estava falando. Se nós temos dentro da economia criativa empresas que dependem de novas ideias, quem são os fabricantes de ideias? Quem tem ideias? São as pessoas. O que motiva as pessoas a acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, às vezes pegar 2 ônibus, ir para o trabalho, depois pegar um outro ônibus para ir para a faculdade, para estudar, para depois fazer curso técnico, para fazer curso nas férias, e para trabalhar de novo, e para fazer hora extra. O que motiva todas essas pessoas a buscar os seus desafios? São sonhos. Então, se a gente está vivendo uma economia que depende das pessoas, faz muito sentido isso aqui. A matéria-prima do século XXI são os sonhos. E aí, meus amigos, se é assim, sonhem. Por quê? Porque sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E é piegas, eu sei, mas é verdade. Então vamos juntos gritar, vamos cantar, vamos rezar, todos juntos, porque nós somos 99%. Aqueles que estão no poder, aqueles que governam, são 1%. Nós é que estamos no poder, não são eles. E aí, o presidente dos Estados Unidos é a maior potência mundial, é isso? Ele quer construir um muro entre os Estados Unidos e o México, é isso? Eu acho que ele não sabe muito de economia, de história do país dele, porque se a gente pegar a lista das 25 principais empresas dos Estados Unidos, as principais empresas são as que mais dão emprego, são as que mais geram dinheiro para o país mais rico do mundo, certo? A maioria delas foi criada por imigrantes. Construindo um muro, você perde o fundador do Google, o fundador da Apple e o fundador da IBM. E o fundador é uma porrada de empresas que são das mais importantes do mundo. A gente diariamente é impactado por notícias ruins em todos os lugares. Na televisão, no jornal, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais e tal. E a gente muitas vezes vai ficando triste, nós vamos achando que o mundo está caminhando para um lugar pior, para um lugar ruim. Agora, se a gente ampliar um pouquinho a ótica desse olhar, a gente vai ver que não é bem assim. Uma pesquisa que desde 1820 até o ano 2000 diz que o mundo diminuiu a pobreza extrema, as pessoas que vivem em pobreza extrema diminuiu radicalmente, que é essa cor marronzinha. Se a gente for ver a mortalidade infantil até 5 anos, também caiu. Se a gente for ver pessoas que vivem em países não democráticos, também caiu bastante. E a população analfabeta também caiu bastante. Então, se a gente olhar 200 anos para trás,
até onde a gente chegou hoje, na verdade, que mundo a gente está criando? A gente está criando um mundo onde as crianças morrem menos, onde as pessoas têm mais direito de expressão e liberdade, vivem em democracia, onde as pessoas têm mais estudo e onde as pessoas têm mais dinheiro. Está na nossa vez. O que a gente vai fazer com isso? O que vocês vão fazer com isso? E aí, meus amigos, bem-vindos à era da democracia, das redes sociais, à era da inovação coletiva. Obrigado.